Beleza, galera, sejam todos bem-vindos. Tá tudo certinho aqui, gravando, saindo o áudio. Tô com a tela que tentar ver todo mundo hoje aqui no meu outro screen maior aqui. É isso, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado aí pela sua dedicação aqui, estar com a gente na hora, estar com a gente aqui. Eu sei que muita gente mandando mensagem, já aconteceu isso, aquilo outro, e cada um saindo para uma. Nem muita gente, todos vão poder estar presentes na aula hoje, mas muito bom, muito bom. Quem esteve com a gente ontem no dia, à noite, né, na aula inteira, pôde vivenciar ou sentir um pouquinho vou dizer, do poder da consciência, a importância de você se conscientizar e saber o poder da sua profissão, o poder da sua missão. Então foi muito bacana. Vou passar uma breve, acho que 5 minutinhos aqui, a gente faz só uma recapitulada de tudo que aconteceu, de tudo que nós ouvimos ontem. Vou passar aqui rapidamente. Deixa eu colocar aqui. Ok. Nosso conteúdo programático, nós passamos ontem aqui para o poder da consciência. Hoje a gente parte para a necessidade do preparo e amanhã nossa última aula, o impacto de uma vida intencional. Então hoje aí nosso conteúdo programático, você que gosta de anotar, gosta de seguir essa metodologia, é muito bacana nós treinadores, quando nós chegamos na academia, tá lá o treino do Total Fit, CrossFit, ou alguma coisa está lá no quadro, né? O atleta sabe o que vai acontecer, seja na pré-temporada, seja naquele treino. Poxa, isso é legal. Isso é muito bacana. Nós treinadores trabalharmos com essa visualização. Então hoje nós vamos abordar esses três tópicos aí. Espero ter o tempo hábil. Eu construí, é um material novo, a gente nunca deu essa aula, nunca ministramos essas aulas aqui. Então, tentar dar o máximo possível nessa 1 hora e meia. E o que não der, nós vamos estar distribuindo da mesma forma, mas tentar remir o nosso tempo aqui hoje. Então, essa é a nossa ideia, a necessidade do preparo. Então, ontem foi a responsabilidade na sua consciência, hoje já entra a questão do preparo. Então, tem o conhecimento abre portas, vou falar bastante sobre isso, os bônus e os ônus da missão, vamos entrar nessa questão, onde eu vou explicar um pouquinho a minha timeline de vida e mostrar para você a importância de você olhar para trás e desenvolver a sua timeline também. E escolhendo as armas, o quanto isso para a gente vai ser importante, preparando para o ministério e preparando a gente para a aula da semana que vem, certo? Então, não economizando o nosso tempo aqui, ontem eu fiz aquela introdução toda que falamos sobre a FCA. Hoje já preparei um podcast falando sobre a FCA, explicando a história do ministério nos Estados Unidos, como que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Então, breve aí já estou fazendo as gravações, a gente vai estar postando aí. E dentro daquilo que Deus tem colocado no meu coração, né, que é a Academia dos Treinadores, que para mim é uma honra estar com você, que você na sua casa. Eu falo que nesses 2 anos de pandemia, pessoas abriram as suas portas, abriram suas casas para que pudessem ser ministrados através de aulas online. Então, isso aqui não é simplesmente uma interação social, algo que nós estamos fazendo, não. Isso aqui para mim é uma aula, você tá abrindo as portas da sua casa e me permitindo ter o acesso ao seu contexto, à sua vida aí. Tá bom? Isso para mim é uma honra, eu me sinto muito privilegiado. E hoje, a minha oração, sonhando, Deus, espero logo em breve a gente poder ter um encontro aí de 4 dias intensivo e a gente mergulhar nesse material no encontro presencial. Já estou falando com alguns líderes, o Marcos Grave em São Paulo, tem o Ximenes também em São Paulo, tem aqui, aqui no Rio de Janeiro, uma igreja já abriu as portas para nós fazermos esse treinamento. Vou ver alguns locais de acampamento, vamos dizer assim, de retiro. Poxa, acho que seria muito bacana a gente fazer uma temporada ali de 4 dias só com treinadores. Então, sonhar, compartilhando para a gente poder sonhar junto, beleza? Então, cada um na sua missão, cada um na sua profissão. Eu não sei como é que foi a sua missão, profissão no dia de hoje, mas eu quero dizer que Deus tem muitas coisas para falar ao teu coração no decorrer das aulas aqui. Então nós vamos começar com a primeira parte aí, o conhecimento abre portas. E falando sobre o conhecimento abre portas, um dos objetivos aí, ou dos tópicos da Academia do Treinador, é indicar filmes que vão mexer com você como treinador, vão mudar o seu ponto de vista, talvez até a sua metodologia de treino, e vai te ajudar a ver como que a ver como que você está lidando com seus alunos. Então,
para ilustrar até esse primeiro tópico aqui de conhecimento abre portas, eu quero abordar esses dois filmes aqui. Esse primeiro filme do Cuba Gooding Jr., Mãos Talentosas, ele tem um livro contando a história, uma história real do Ben Carson. Eu ouvi essa história no seminário, isso há 20 anos atrás. Um pastor, ele tinha esse livro, recebeu esse livro, e ele compartilhou com a gente muitas coisas desse livro. E quando eu vi esse filme no Netflix, eu fiquei, caramba, eu quero ver esse filme, quero ver essa história. E foi muito impactante para mim. E eu quero te indicar esse livro, ou esse livro, o livro também já tem em português, mas eu quero te indicar esse filme, tá lá no Netflix. O Coach Carter, não sei quantas vezes já eu vi, cada vez que eu vejo eu tiro abordagens diferentes, eu debato de maneiras diferentes, mas ambos eu quero iniciar a aula aqui hoje dizendo o poder do conhecimento e o que o conhecimento gerou na vida do Ben Carson, no caso dessa criança negra, desvalorizada, vamos dizer assim, pela sociedade, pela escola, pelo contexto, mas com uma mãe guerreira. A frase ali embaixo diz: sua mãe lhe deu coragem, sua fé o ajudou a acreditar, sua grandeza lhe deu o poder de mudar vidas. E ele, com toda os preconceitos da cor, preconceito racial, com todas as dificuldades financeiras da mãe, a mãe com todo o foco, sabe, você vai estudar, é televisão de lado, você vai ler livros e muita coisa aconteceu, muitas portas se abriram, a vida dele e de outras pessoas foram transformadas por causa do conhecimento. E esse conhecimento, sabe, ele não só abriu portas, mas ele rompeu barreiras. A barreira dessa própria segregação racial nos Estados Unidos, e eu não sei como que é na sua comunidade, mas nós lidamos constantemente com separações ou segregações, ou até mesmo com racismo. E nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos estar atentos ao bullying, nós precisamos estar atentos o que as crianças estão enfrentando hoje de dificuldades. E o conhecimento, até para nós treinadores, nos ajuda a lidar, seja com a sexualidade, seja com a questão de algumas doenças, seja até com algumas, vou chamar de doenças, algumas patologias emocionais. Nós treinadores precisamos estar atentos a isso, certo? Coach Carter, o filme, Samuel L. Jackson, o ator, ele, como eu posso dizer, não foi muito diferente, não foi muito, não é muito diferente da história, mas o principal foco aí é ele levar, vou chamar de bando, né? Um bando de adolescentes jovens totalmente desacreditados. Ele leva esse grupo de alunos a uma transformação mental. Eu não sei se você já deu aula em um local onde os próprios pais, a própria sociedade não acredita nos seus alunos, nos seus atletas. E você precisa ser aquele que muda a chave. Você é aquele professor que muda a ideia. Você é o responsável de mudar aquele contexto. Gente, eu faço uma ponte com a aula de ontem. O Coach Carter mostra o poder da profissão, ele mostra o poder de você ter uma missão e de você exercer o seu propósito através da sua profissão. Isso é muito bacana. Alguns críticos falam da radicalidade, alguns críticos falam das ideias dele, da metodologia de ensino. Eu não quero entrar na abordagem desses detalhes, mas eu quero dizer que quando você tem convicção do seu propósito e por que você está nesse emprego que você está hoje, ensinando o que você está ensinando, igual eu perguntei ontem, você faria o que você está fazendo se o problema não fosse dinheiro? Se você tivesse dinheiro sobrando, você continuaria a fazer o que você está fazendo hoje? Você continuaria dando aula? Então, o ator, o coach, né, ele entra nessa escola de Richmond para poder transformar a mente desses alunos, poder transformar aquele contexto. E ele encontrou várias objeções. E eu quero concluir esse primeiro slide, essa primeira parte, com uma frase que diz assim: toda posição irá gerar oposição. Toda posição irá gerar oposição. Anderson, o que isso significa? A partir do momento que você expõe a sua posição, seja ela cristã,
você expõe a sua posição de um treinador que quer mudar, transformar, ensinar crianças, jovens, adolescentes para a vida. Você vai encontrar oposições. Talvez você vai encontrar os próprios alunos que não querem isso, eles querem ser famosos, eles querem ser atletas profissionais, eles querem outras coisas, mas eles não querem o que você está propondo. Talvez você vai encontrar a objeção dos pais. No curso Treinador 3D, eu acho que a segunda lição já fala a importância de você treinar os pais. Já ouviu falar sobre isso? Na aula a gente entra nesse assunto que você tem que preparar a sua aula para as crianças, mas também estar aberto para treinar a mente dos pais e o quanto isso é importante. Então, esteja convicto do seu propósito, porque quando você encontrar objeções, oposições, adversidades, tá? Eu sei para onde eu estou indo, eu tô colocando uma semente no coração dessas crianças. Eu estou colocando uma semente no coração desses jovens, eu estou semeando algo ali. E lembra da frase que eu falei ontem? Deus não irá cobrar de nós resultados, mas sim obediência. Isso traz paz para o meu coração, não sei para o seu. Isso me traz paz, sabia? Porque quando nós falamos em obediência, existe o chamado geral e o chamado específico, lembra? O seu chamado específico, você vai precisar ser obediente a ele. Então, faça o que precisa ser feito. Anota esses dois filmes e entenda que o conhecimento irá trazer uma transformação na sua vida como treinador. Anderson, como assim? Eu Vamos. fazia 1000 arremessos por dia, Rafa. A vida toda, não é um dia. Aqui. Eu fazia 1000 arremessos por dia, Rafa. A vida toda, não é um dia. Aqui, mês que vem, não, todo dia. É 1000 arremessos por dia. Além dos 2 treinos, né? Depois Eu batia 10 lance livre. Por isso que você não teve sucesso. Por isso. Por isso. Por isso que eu fui para casa e agora estou aqui. Você sabe o que é fazer 20 arremessos de 3 sem errar? 20 arremessos de... Não, eu não sei o que Eu é estava isso. treinado, eu tinha feito 500 arremessos. Mas muitas vezes não ia, cara. 18, toim. 1, 2. 19, toim. 1, 2. É um terror aquilo. Mas eu só ia embora quando eu fiz. Nunca fui embora sem fazer as 20. Mas um dia lá eu fiquei 1h30 a fazer. Arrebentado, eu cheguei em casa, a crise falou, se é hora de chegar, eu falei, eu não consegui fazer os 20 arremessos, eu fiquei até o fim. Então esse negócio de mão santa. Quanto mais eu treinava, mais minha mão era santa. Mais a mão era santa. Não existe mão santa, cara. Existe treinamento. Sem treinamento, ninguém seria o que foi. Ninguém. Os grandes jogadores têm coragem. Os pequenos jogadores têm preguiça. É verdade. Anotou essa aí? Os grandes jogadores têm coragem, os pequenos jogadores têm preguiça. Será que isso não se aplica para nós também, treinadores? Oscar Schmidt, para mim, acho que da minha geração, final da década de 80, ali, começo da década de 90, Olimpíadas, para mim foi um cara que marcou a minha geração, minha adolescência, infância. E eu lembro Galvão Bueno narrando e falar essa questão do mão santa. E quando eu vi esse vídeo e ele falar, não existia mão santa, existia a mão treinada, era treinamento. Antes, toda vez quando terminava o treino, 2 vezes por dia ele ficava para fazer 20 arremessos de 3. E ele tinha que acertar os 20. Se ele não acertasse, ele chegava no 17, ele errava, ele voltava para o 0, voltava para o 1. E ali. E para nós, treinadores, por que às vezes nós acabamos, ou chegamos no momento onde a gente liga no automático, no piloto automático, o treino que a gente já conhece, talvez a gente indo para academia, indo para o treino, indo para a escola, a gente prepara aquele treino na cabeça. Você já fez isso? Você está na correria ou você já ficou tão autossuficiente que você, não preciso mais ter aquela preparação toda que tinha no início. Eu já faço de cabeça. Não sei, eu já sei. Eu já cheguei a fazer treino na hora, montar ali, fazer, porque é uma autossuficiência. E nós acabamos tropeçando nisso, porque essa autossuficiência, ela com o tempo corrói a excelência. Nossa frase eu inventei agora, hein? A autossuficiência
com o tempo ela corrói a excelência. A gente acha que já sabe, a gente acha que já vou dar a mesma coisa. É 3 de 10 sobre vai fazer flexão de bíceps, vai fazer o rola, vai fazer o tiro de corrida. Aquilo já começa a ser tão automático que a gente não se preocupa mais com a excelência. A gente não se preocupa mais em ganhar conhecimento. Cuidado, treinador. Cuidado. Então você está aqui, se inscreveu para esse treinamento, se inscreveu para 3 dias de intensivo, para adquirir mais conhecimento. Aí você lê essa frase aí. O que te fará um treinador acima da média não são as coisas novas, mas fazer aquilo que você já sabe que precisa ser feito. Aí você toma uma dessa, como eu tomei, como eu tenho tomado. Você está buscando coisas novas, quer fazer coisas novas, mas já parou para pensar que o simples fato de, se você fizer tudo que precisa ser feito, já vai tirar você da média? Já vai tirar você daquela zona de comparação, a zona de entre 5 e 7 ali, que é a nota que você deu para você como um missionário na sua profissão? Aí com o tempo você acaba, ah, como é que é você na sua profissão? Não é bom nem ruim, tô na média. Como é que tá seu casamento? Não é bom nem ruim, mais ou menos, tá na média. Como é que tá a sua vida profissional? Bom, né? Como é que tá a sua saúde? Nem bom nem ruim, tô vivo, tô sobrevivendo, tô na média. A média nos leva a uma vida mediana e que nos torna medíocres. Viver uma vida mediana ou na média não ofende, né? Mas eu acho que para nós, quando alguém fala, nossa, você é medíocre, você é um treinador medíocre. Imagina ouvir essa frase de um aluno. Isso ofende. Isso é como uma facada no peito. Nossa, ai, que isso? Por quê? Porque a gente não aceita. Cara, ele me menosprezou. Mas o nosso comportamento não está dizendo outra coisa. O nosso comportamento não está transmitindo outra coisa a não ser a média, a não ser a mediocridade, a não ser o mediano. Então vamos entender primeiro a nossa condição como treinadores, como missionários na nossa profissão e dizer, cara, meu feijão com arroz está mal feito. Imagina as coisas excelentes, as coisas especiais. Eu não sei o que você imagina, amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso, de você escrever sobre o seu futuro, planejamento, expectativas, muitas coisas, mas eu não sei o que você pensa, como estará a sua vida daqui 2 anos, 5 anos. O que eu tenho visto é que, por causa da pandemia, muitos pararam de planejar o futuro. Literalmente desistiram disso. Mas é necessário. Do coração do homem precisa vir os planos. Mesmo que a resposta final seja de Deus. Amém por isso. Que Deus só vai permitir acontecer aquilo que vai ser bom para nós, de alguma forma. Então nós precisamos planejar. Agora, será que aquilo que você está planejando, que você gostaria de ter, de ser e de fazer como treinador, como pai, como homem de família, como servo de Deus, será que o seu comportamento hoje está condizente com aquilo que você espera amanhã? Isso pega a gente, hein? Então vamos lá. É necessário abrir a mente, o coração para conhecimento. E dentro desse conhecimento, a gente entender o que Deus tem pra gente. É necessário a gente reconhecer, cara, eu parei na faculdade, já tem tantos anos que eu me formei, já tem tantos anos que eu tranquei, ou que eu quero começar a educação física, ou que eu quero. E sempre enrolando, sempre procrastinando. Vamos lá, vamos lá. É hora de você, cara, arregaçar as mangas, né? E entrar na guerra. Eu vou começar isso. Eu vou começar esse curso. Eu vou começar esse treinamento. Eu vou começar uma nova fase da minha vida. Eu vou começar um novo objetivo. Eu vou começar essa mudança porque Deus me chamou e eu quero ser esse treinador diferenciado. Então é hora de uma mudança pra gente. É hora de uma mudança e isso vem de um reconhecimento. Toda mudança parte de um reconhecimento. Então reconheça a sua mediocridade. O ponto 2, o ponto 1 da aula hoje, ele parte dessa questão do reconhecimento. Primeiro reconhecimento, que a gente não sabe tudo que a gente deveria saber, que a gente precisa continuar aprendendo. Segundo reconhecimento, cara,
que a gente tem sim uma missão e a gente precisa se preparar para essa missão. E um outro reconhecimento é que a vida medíocre não é a vontade de Deus para minha vida e para sua vida. Sabe aquele texto de Gabriel até comentou, né, o Efésios 2:10 ontem, que Deus de antemão em Cristo Jesus preparou boas obras. Imagina você colocar boas obras igual vida medíocre. Não sei se Deus ia gostar disso. Misericórdia. Deus nos ajude, que a gente possa falar, Deus, eu quero viver essa vida excelente que o Senhor tem para mim. Eu não estou falando aqui, gente, de vida de prosperidade, eu não estou falando aqui de sucesso nesse mundo, eu estou falando de obediência ao que Deus tem colocado em nossas mãos. Deus não vai exigir ou não vai cobrar de você nem de mim tudo que tem que ser feito, mas aquilo que Ele deu nas minhas mãos, nas suas mãos para fazer. Beleza? Segundo aí, depois do reconhecimento, é o desenvolvimento. A gente parte de um pressuposto aqui que treinadores eles precisam ter um nível de inteligência emocional diferenciado. Esse nível de inteligência emocional não tem o tempo e não é o foco agora a gente entrar nos detalhes disso, não tem uma aula que a gente faz só para isso no curso, mas essa questão da inteligência emocional envolve o autoconhecimento, envolve a sua reação diante das dificuldades, diante da derrota, diante da vitória, diante das coisas que estão acontecendo, diante dos problemas enquanto você está dando aula, problemas com seus alunos. Sabe, o seu controle emocional, ele parte da ideia de que você entende muito bem que é fruto do espírito, é um domínio próprio. Então, reconhecimento da sua mediocridade, desenvolvimento da sua inteligência emocional. Você não pode ser um descontrolado emocional. Você não pode ser aquele treinador que dá cascudo no seu. Eu esqueci de colocar esse vídeo, vou ter colocado. Aquele treinador que sai dando cascudo no menino porque ele perdeu uma luta. Um treinador que sai disciplinando o garoto porque ele perdeu um pênalti. As emoções influenciando no comportamento da missão dele como treinador. Não permita que as suas emoções sejam um empecilho para o cumprimento da missão de Deus na sua vida. Eu acredito muito que nós, treinadores, precisamos nos desenvolver. Ah, Anderson, você está querendo dizer que nós devemos ser perfeitos emocionalmente? Não. Estou chamando aqui de perfeição. Mas a partir do reconhecimento que você precisa melhorar em algumas áreas, você precisa crescer e se desenvolver. E eu tenho um recurso que eu vou te passar aqui daqui a pouco. Isso aqui. E terceiro tópico aí, que é uma aula específica, é uma aula de um dia inteiro que a gente fala sobre isso, mas eu já quero abrir a sua mente para essa questão, que é o gerenciamento do seu tempo. Essa semana eu pude, o pastor da igreja, a qual tenho a oportunidade de servir, está ministrando uma série de mensagens baseadas nos 10 mandamentos. E nesse último domingo foi sobre você não furtar de Deus. E em várias definições, essa me chamou muita atenção, porque ele colocou até no momento onde você é um procrastinador irresponsável com o seu tempo, você está roubando de Deus. Você não é só roubando quando você deixa de dar o dízimo, não é só roubando quando você rouba de uma outra pessoa e toma posse daquilo que não é seu. Mas se Deus te dá 1440 minutos para você viver todos os dias e você faz pouco caso disso, e ele comentando na mensagem, até quando você é irresponsável com o seu tempo, você não valoriza o seu tempo, você está roubando de Deus. Você está negligenciando com os dons, com os talentos e com a graça das 24 horas que ele te deu. Nossa, isso para mim foi um tapa ali na cara, foi muito forte, porque às vezes a gente acorda muito cedo, ou a gente a gente valoriza muito o nosso tempo, né, treinador? Mas se dá um tempinho, ou a gente já quer descansar, ou é que a gente já quer enrolar o tempo, ou as mídias sociais estão tomando tanto tempo da gente. Ah, não, tem que postar isso, eu tenho que estar vendo o que tá. A gente coloca até algumas desculpas, né? Mas eu pude entender o quanto eu preciso melhorar no gerenciamento do meu tempo.
E a gente tem preparado materiais para isso, sobre você desenvolver as tarefas, a lista, né, do que você tem que fazer, a lista das prioridades, sua lista da semana, como você usar um planner, né? Dá para ver que eu estou usando um, uma imagem de fundo aqui, mas do meu lado direito aqui está o meu planner a semana inteira, hora de acordar, dormir, tudo que eu preciso fazer. Isso para mim é importante eu visualizar isso. Não consigo seguir o 100% do que eu coloco, mas eu puxo a minha vida, eu puxo as minhas forças toda semana para ser melhor no gerenciamento do meu tempo. E se tem algo que nós treinadores precisamos aprender é treinar a nós mesmos. Treine-se, treine-se para que você possa se desenvolver. Algumas ferramentas para. Antes das ferramentas, quero compartilhar essa frase aqui. Não confunda uma vida corrida com uma vida frutífera ou uma vida ocupada demais. Eu coloquei corrida aqui e quando Deus falou essa frase foi, eu estava tenho lidado bastante com alunos de corrida, trabalhando com corrida, e a gente sempre fala, como é que tá a sua vida? Nossa, tá corrida a vida. Muitos respondem assim, mas a gente acaba confundindo uma vida corrida, uma vida ocupada, uma vida busy com uma vida frutífera. Cuidado com isso. Anderson, acordo 5 da manhã e vou até 11, meia-noite se deixar. Tá uma correria, não tô tendo tempo para nada. Mas será que a sua vida está sendo frutífera em tudo isso que você está fazendo? Será que aquilo que realmente Deus tem colocado nas suas mãos você está dando conta? Será que aquilo que realmente é importante, os seus valores, as suas prioridades, Deus, família, ministério, trabalho, não sei qual é a ordem que Deus tem colocado no seu coração. Será que isso tem sido importante? Ou será que sua família tem ficado de lado? Sua saúde tem ficado de lado? Seu relacionamento conjugal tem ficado de lado? Em detrimento de uma vida corrida. Anderson, mas eu quero um carro melhor, eu quero uma casa melhor, eu quero mudar, eu quero ir para uma viagem fora do país, eu quero. A gente quer tanta coisa e tudo que a gente quer, a gente acha que é para ter uma qualidade de vida. Mas só que para ter todas essas coisas que a gente busca uma qualidade de vida, a gente acaba perdendo aquilo que a gente está querendo, que é a qualidade de vida. Parece que é você estar correndo atrás do rabo, ou quando tem aquela ilustração dos desenhinhos, né? A varinha de pescar assim na frente assim do cavalinho, do jumentinho ali, e ele nunca alcança aquilo. A gente quer qualidade de vida, pega mais um aluno, mais uma aula, mais uma academia, mais um clube, mais uma tarefa, mais algo para fazer. Não, se eu tiver isso, eu vou poder ganhar mais, meu filho vai estudar numa escola melhor. Meu filho vai poder. Mas aí você tem até argumentos bons. Isso é porque tem que pagar o plano de saúde, mas você não está cuidando nem da sua saúde, fazendo o básico para se cuidar, sabe? Cuidado, cuidado com isso, treinador, porque a gente depende do nosso corpo como armadura para dar testemunho daquilo que nós fazemos, certo? Então, por último aí, dessa primeira parte aí, eu vou estar enviando ao terminar dessa aula para o e-mail de vocês, por e-mail no grupo do WhatsApp. Eu tenho quatro ferramentas que vão te ajudar. Dessas frases aqui embaixo são links de acesso do site, tá? E coisas que você pode fazer com você, pode fazer com a sua família e pode fazer com a sua equipe, com o seu time. Isso é muito importante. Se você é um líder e você conhece dos seus liderados esses resultados, nossa, isso ajuda muito. O teste da sua inteligência emocional, saber como é que tá e as áreas que você precisa melhorar. O teste da linguagem de amor, eu falo que eu fiz em 2000, acho que é a primeira vez. A gente fez em 2016, 5 anos de casado. Completamos 11 agora, em abril. Ah, transformou o meu relacionamento, esse teste da linguagem do amor. Se você não conhece, é baseado num livro, Gary Chapman, o autor, e tem o teste, o IBC Coach, que é o Instituto de Coaching do Brasil, esqueci o nome agora, o Guimarães, e tem um teste lá, você pode fazer tudo online. Eu te aconselho a você e a sua esposa, namorada, noiva fazer, e vocês juntos conversarem sobre isso. O teste dos temperamentos, aquele simples, você saber se você é colérico, fleumático, se você é sanguíneo, se você é melancólico, o quanto isso é importante, e você conhecer as suas características.
E o teste dos dons espirituais. Você tem uma ideia de saber o que, que Deus tem feito na sua vida e você talvez não tenha percebido ainda. Então eu vou estar passando isso para vocês. Eu falei ontem que essa aula vai ter muito material e muitos recursos. Então você pode dar um print aí, mas depois eu vou compartilhar os links para você, tá bom? Mas já tem o site tudo direitinho, eu vou passar para você, beleza? Vamos lá. Vamos para a segunda parte? A segunda parte é muito importante. Como eu falei ontem, eu contei um pouquinho da minha história até os 20 anos e tem um detalhe que eu vou estar começando hoje aqui. Quando eu era criança para adolescente, lá na minha cidade, eu sou natural de Guarapari, no Espírito Santo. Quem conhece ali a região, cidade linda, maravilhosa. E lá tinha um projeto, todo ano tinha uma competição da cidade, uma competição de futebol de areia. Areia socada, areia batida, né, que chama. E o nome do campeonato era Bom de Bola Craque na Escola. E só podia participar quem tinha um boletim, uma média 8 para cima. Quem era indicado pelos professores. Isso para mim era uma motivação, mas uma motivação para ser o melhor aluno. Como eu falei ontem, eu não cresci numa família, vamos dizer assim, uma família com condições financeiras, minha família bem pobre, minha mãe doméstica, trabalhando para outras pessoas, meu pai uma hora barman, trabalhando em festas como garçom, como bartender, como de repente pescador também, mescando tudo, dependendo da fase lá na nossa cidade, porque a cidade vive por temporada. Então a gente cresceu sempre com o mínimo necessário e estudar numa escola municipal já era difícil ali para você ter o material, ter tudo bonitinho, sabe aquela lista de material, você que tem filho, que estuda, que você chega no final do ano, enche aquela mochila, a lista que os professores mandam. Minha mãe nunca comprava nem a metade daquela lista e eu ficava muito triste. E para mim era, eu me sentia diferente ou desqualificado ou eu tinha um complexo. Eu nunca tinha aquilo que os outros tinham. Mas eu falei, cara, mas eu posso ter uma coisa que, mesmo sem esses materiais, eu consigo, que é estudar e dar o meu melhor. E uma das experiências que eu lembro com muita clareza. Quinta série, professora Aparecida, Maria Aparecida, aula de história. Eu não sei se você lembra, mas talvez na sua época era assim, onde tinha o livro dos alunos que a gente comprava, ou ia na biblioteca fazer trabalho, existia isso na época. E os professores tinham o livro do professor. Qual era a diferença do livro do professor? No finalzinho tinha aquelas páginas, né? Com todas as respostas. A professora tinha 2 livros daquilo. E eu não tinha condição de comprar um livro. O- Ela viu a minha dedicação, o meu esforço. E eu copiava a matéria, eu copiava, ao invés de Xerox, tirar a cópia do livro era caro, eu copiava, eu ficava até mais tarde, a tarde inteira na escola, com o livro da escola, copiando os textos, desenhando os mapas. O meu caderno era quase a xerox do livro. Era o meu objetivo porque eu tinha um motivo principal, eu queria ser craque na escola, participar de um campeonato. Aquela professora vendo isso, ela me chama e fala assim, Anderson, eu vou te emprestar um livro durante um ano, pela sua dedicação. Eu fiquei muito feliz com aquilo. Eu falei, mas professora, é um livro, mas é um livro do professor com todas as respostas. Ela falou, eu sei, mas eu confio em você. Eu sei que você não não vai colar e não vai se interessar pelas respostas do professor, porque você sabe que você tem que estudar. E aquilo para mim foi uma demonstração de confiança muito, mas muito importante para a construção do meu caráter. Anderson, onde você quer chegar com isso? Talvez você se pergunte. Pessoal, através de uma escolinha, através de um campeonato, eu me motivava a ser o melhor aluno da sala. Eu me motivava a ser terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, série, oitava série. Eu sentava na frente, eu era o melhor aluno da sala. Isso mudou, lógico, na adolescência, no segundo grau, eu fui reduzindo, né? Eu terminei, eu acho que antes de ir para a faculdade, eu terminei sentando lá atrás. Mas mesmo assim, eu era muito inteligente. Eu fazia a prova de 2 pessoas ao mesmo tempo. Eu sabia que era errado, mas os caras eram meus amigos, eu fazia a minha prova e a prova de mais 2 pessoas. No tempo de uma aula, vamos dizer assim. E eu gostava muito disso. Ficou um legado, um campeonato, uma escolinha que me motivava a estudar, deixou um legado na minha história.
escolinhas têm escolinhas têm o poder de formar o caráter, de preparar crianças para a vida. Gostaria muito que você entendesse, se alguns aqui são professores de escolinha, seja ela de futebol, seja ela de luta, de artes marciais, seja ela de vôlei, basquete, seja de corrida, de atletismo, a escolinha tem sim um poder de formar o caráter, de transformar. Agora, como treinadores, o que você acha que nós podemos ensinar numa escolinha? O que você acha que nós temos eu vou dizer, autoridade, temos sim, temos o respaldo para ensinar? Abre o seu microfone aí, fala aí. Como treinadores, o que nós podemos ensinar para a vida numa escolinha? Abre aí. Princípios? Ensinar princípios mais prático, vamos lá. Honra. Habilidades de, Oi, Honra. Thiago. Honra, ensinar habilidades de honra, vida, né? Dedicação, integridade, Caráter. respeito. habilidades para a vida, caráter, Caráter. Cidadania. cidadania. Coisas que essa sociedade está precisando, né? Coisas que nós estamos precisando. O que a sua escolinha, o que você como professor tem ensinado? Se tem um poder, se um simples campeonato fez uma diferença lá na frente na minha vida, eu hoje, aos 41 anos, cara, eu continuo estudando, eu continuo, sabe, esforçado em tudo aquilo que eu tenho feito, aprendido, buscado. Hoje, sabe, para mim, eu amo estudar. Hoje eu tenho um inglês, considero fluente. Meu primeiro professor foi o YouTube. Eu nunca tive condições financeiras de estudar inglês. Daqui a pouquinho eu vou contar um pouco da minha história e eu vou falar para você que eu não tinha condições. Falei, cara, eu vou pro YouTube. Eu vou estudar inglês no YouTube. Até hoje eu tenho aprendido. Todos os dias eu estudo inglês. Eu escuto um podcast, um áudio, um vídeo, estudando inglês. E eu penso ainda, não, eu quero aprender uma outra língua. Eu quero aprender, talvez vai ser o italiano, não sei ainda, mas uma influência lá atrás no nome de um campeonato. Então eu não sei o que você está ensinando com a sua escolinha. Eu quero dizer que, lembre-se, que o legado são pequenas sementes que são semeadas todos os dias com aquilo que nós ensinamos. Uma transformação futura. Eu sempre, quando eu tô pensando assim no segundo filho, nossa, o mundo tá cada vez pior, cara. Violência, falta de respeito no mundo e um contra o outro, a falta de amor à vida. A vida tá por preço de, sabe, do nada, do nada. As pessoas estão tirando a vida um do outro. Por causa de uma vaga de estacionamento, um policial mata uma pessoa essa semana num posto de gasolina, por causa de uma discussão no trânsito, sabe, por causa de bobeira. Mas se eu ficar alimentando que o futuro vai ficar cada vez pior, eu esqueço da responsabilidade que Deus me deu, que são 10 crianças, 20 adolescentes, 40 jovens, 50 adultos, as pessoas que eu tenho a oportunidade de semear coisas boas no coração delas. E Deus tem colocado pessoas na sua frente, pessoas no seu ministério, no seu trabalho, na sua profissão, que é tudo a mesma coisa, ministério, trabalho, profissão, missão, para que você possa transformar. Então pensa nisso, no poder de transformação que você tem com as suas palavras, treinador. Timeline, vamos falar sobre isso agora, muda a página. Timeline é o termo do inglês que a gente usa até no processo de coaching, de treinamento, de autodesenvolvimento, mas desenvolvimento pessoal também. Então, é você desenvolver a sua linha da vida. Eu vou rapidamente falar a minha linha da vida e depois eu tenho algumas perguntas para vocês. Vamos lá. Em 1998, eu ali com 17 para 18 anos,
eu tenho uma oportunidade. Então, o que eu contei para vocês até ontem, por causa de eu tive uma decepção no esporte, abuso, drogas, bebidas, mau exemplo. Meus pais passaram por brigas, divórcio, falsas amizades. Eu cheguei aos 18 anos totalmente, quase com a vida já destruída, na beira de entrar para o tráfico, na beira de entrar para um caminho errado e perder minha vida mesmo. Mas em 1998 eu tenho a oportunidade de conhecer um ministério chamado SDC, Surfistas de Cristo. Eu era bodyboard, eu sou apaixonado pelo mar, apaixonado por ondas, e eu pegava onda e aquele ministério fazia um campeonato de surf na Praia do Morro, lá em Guarapari, e entre uma bateria e outra, entre uma fase e outra, né, as semifinais, oitavas, eles chamavam todos os atletas para trás do palanque, apresentavam uma dança, um street dance, apresentavam uma pantomima e depois alguém dava um testemunho de 5 minutos falando do perdão e salvação de Jesus. E eu sendo ministrado. À noite, no final de semana, geralmente, como tem no jiu-jitsu, como tem em vários esportes, a premiação geralmente é no local, né? Essa não, a igreja SDC chamava todo mundo para premiação no culto. Então foi a primeira vez que eu pisei, vamos dizer assim, numa igreja evangélica. E quando chegou lá era uma banda de hardcore tocando gospel, surf music pesado e eu gostava, curtia muito aquele som. E a partir dali começou a ministração de Deus na minha vida e eu falo que eu fui transformado. Deus foi me buscar na praia. Eu tive um encontro com Jesus, eu não precisei passar por clínica de recuperação, eu não precisei passar pelos tratamentos psicológicos, vamos dizer assim. Deus começou um processo de cura, de transformação na minha vida. E um treinador, no dia seguinte, olha o poder que um treinador tem. E ele estava se formando para ser pastor. Hoje é pastor, diretor do seminário. No dia seguinte, que eu levantei a mão lá na igreja, falei, eu quero aceitar Jesus. Ele bateu, no dia seguinte eu trabalhava como office boy no escritório da minha tia, ele bate na porta e me chama, fala, poxa, tudo bem, meu nome é Giovanni e você aceitou Jesus ontem na igreja, eu quero começar um estudo bíblico com você. Vocês não têm noção da minha alegria de poder receber um convite. Eu me senti tão honrado, mas tão honrado em poder uma pessoa abrir mão do tempo dela, se dispor a me discipular, me ensinar a Bíblia. E ali nós começamos um discipulado que eu acho que eu estava até procurando as lições aqui para compartilhar com vocês. Estudo de 1 João, são 9 lições. Ali começou a minha transformação. Um ano depois, fui para o seminário. Dentro do seminário, a gente trabalhava em vários seminário interno, 3 anos. E esse momento de evangelismo, ó, cada coisa que eu vou contar aqui envolve uma estratégia diferente de fazer ministério de esporte. Eu quero que você fique ligado nisso. Então, começou com o campeonato. Em 2000, nós continuamos com o campeonato, mas eu passei a ser locutor do campeonato de surf. Eu aprendi, fiz curso de arbitragem, olha o conhecimento. Eu fiz curso de arbitragem de surf, curso de arbitragem de futebol, de bodyboard, e eu comecei a ser locutor. E quando eu não era locutor, eu era um dos árbitros que julgava ali as baterias das ondas, que eles faziam. Isso em 2000 e Deus me preparando. O seminário me envia como missionário para a cidade onde eu estou hoje, em 2003. Então, estou aqui desde 2003 em Macaé. Eles enviam como missionário para cá um projeto com crianças para iniciar um ministério, iniciar uma congregação. E terminou aquele ano de estágio, eu fui para a igreja, segunda igreja batista daqui da cidade. E lá nós começamos um projeto em 2004 chamado Escolinha Vida Ativa. Foi a primeira vez que eu sentei e nós escrevemos um projeto de esporte. E aprendemos o que seria uma ONG, uma organização não governamental. Aí começamos com skate, com surf, com bodyboard, skate, surf, bodyboard, grafite também entrou. Tinha um outro esporte? Não, acho que eram só esses, eram esportes radicais. Depois entrou o stand-up. Eu era professor de bodyboard. E chegou um dos momentos onde nós temos uma parceria com aqui chamava-se Fundação Casa, se não me engano, não me lembro o nome agora, mas tipo FEBEM, onde menores ficam presos, onde menores ficam ali pagando suas penas, vamos dizer assim, de alguns meses, depois de terem feito algumas coisas.
A viatura levava eles para a praia e eu dava aulas para eles na praia. Depois eles vinham, entravam na viatura, numa Kombi, eram levados de volta, vou chamar de presídio, mas não era um presídio, né? Eu dava aula na praia para eles. E assim começou foi a minha primeira experiência de ministério, dando aula para adolescentes detentos, onde ninguém dava nada para eles. Depois eu comecei a dar aula de futsal para eles dentro lá do instituto, que me fugiu o nome agora. Eu já contei durante o curso 3D que os próprios, a carceragem, a equipe fazia de tudo para atrapalhar as aulas. E eles me falavam, por que você vem perder seu tempo aqui com esse monte de marginal? Por que você vem... Não, eu acredito no meu propósito, eu acredito na transformação deles. Essa é a verdade. Isso foi uma experiência que eu tive em 2004, 2008. Foi a primeira vez que eu entendi que existia um treinamento nacional para quem quisesse se formar como obreiro fazendo Ministério de Esportes. Isso eu já tinha terminado um seminário. Na Igreja Batista eu comecei outro seminário, porque eles não aceitaram o primeiro, então eu fiz mais 4 anos de seminário. Em 2008 eu já estava terminando, me preparando para ser ordenado no Ministério Pastoral, e eu fui fazer esse treinamento em Ceflau, Nova Odessa, interior de São Paulo. Na época era Centro de Formação da América Latina de Ministérios Esportivos. E eu pude receber uma experiência, uma carga de informação muito grande. Conhecer os atletas de Cristo através do Alex Dias, conhecer missões mundiais através do Marcos Grava, pastor Marcos Grava, hoje está na PIB de Santo André. Ele que ministrou meu coração, me explicou o que era um ministério chamado PEN, era Programa Esportivo Missionário, onde se enviava missionários para o campo, não como teólogos, pastores, missionários, mas como professores de educação física. E aquilo para mim, um novo mundo se abriu. Abriu assim sabe, um leque do chamado de Deus para minha vida. Em 2009, eu participei de uma conferência internacional, ela foi em Santos, onde a gente pôde participar. Não sei quem aqui já ouviu falar de Kids Games. E naquela época nós fizemos um Kids Games para 1.200 crianças e adolescentes. 1.200 crianças e adolescentes. Eu não imaginava A como Praia que era. Grande, não? Praia Grande, Cristiano, boa. Você estava Isso. lá? Tava. Cara, aquilo foi surreal em parceria com a Secretaria de Esportes. Boa, obrigado, Cristiano, lembrar. Sabia que o Santos estava. Então eu já fui em Praia Grande. Esse dia lá, onde a gente pôde entender, eu pude entender o que era um pouco mais o Ministério de Esportes. Aí eu falei, não, preciso saber como que funciona isso em outro país. Me candidatei pela Junta de Missões Mundiais, o Marcos Gravo me indicou para ir no Chile, onde tinha um trabalho com surf e bodyboard. O William e Márcia Carrilho estavam lá em Iquique, uma cidade linda. Eu passo 40 dias lá com eles. E no momento, lá no deserto do Atacama, numa escolinha de futebol, o William virou para mim e falou: Anderson, você aqui vai ser muito mais bem aceito. A sua palavra vai ter muito mais autoridade, você como um treinador, do que como um pastor. Aquilo para mim eu entendi como um chamado para começar a faculdade de educação física. Depois de já ter feito 2 faculdades, depois de ter feito cursos técnicos, vamos embora, vamos para a faculdade de educação física. Antes de fazer a faculdade, eu fiz um curso de treinador pela CBF, no Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Treinadores de Futebol. E eu falei, não, vou tentar pelo menos esse curso para começar uma escolinha enquanto eu vou fazendo a faculdade. Aí entra o conhecimento. A busca do conhecimento foi abrindo portas na minha vida. Em 2010, Deus colocou um desejo no meu coração. Entra com o time, vai para a África do Sul. E a gente montou-se um time de 14 pessoas, ficamos de maio a dezembro, praticamente, final de novembro de 2010. 2010 foi a Copa do Mundo lá. Todo dia a gente ia para a comunidade, fazia kids games, fazia clínica de futebol. Lá eu conheci um trabalho chamado Babalo. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês, mostrar como é que funciona. O Babalo é uma palavra vou dizer assim, não é uma palavra africana, mas é um dos dialetos africanos que diz que é a graça de Deus, o Babalo. Então, lá começou o Babalo futebol, no futebol, é ministrando a graça de Deus através do futebol. Ao voltar para o Brasil, nós começamos... Cristiano, você estava naquele treinamento lá em Maceió? Sim. Ótimo. Aí esse treinamento veio para o Brasil, do Babalo, e a gente começa a expandir
e aplicar o babalo para várias coisas. E eu apliquei o babalo para o surf, apliquei o babalo para o bodyboard, depois a gente foi passando para as lutas com o Moacir, depois a gente foi passando para a corrida, fazendo muita coisa, até a gente chegar no fitness, que eu vou falar um pouquinho depois. Eu vejo todo mundo vivendo, Fábio, a gente nada. Foi o primeiro momento também nessa transição de 10 para 11 que eu pude exercer o ministério local. Cadê? O Fernando está aqui. Foi quando eu pude entender um pouquinho mais o ministério Jesus ao Extremo. Tinha sido começado, foi iniciado com o pastor, e ali tinha o jiu-jitsu, tinha o taekwondo, tinha outros trabalhos ali, com futebol também. Como é que é romper as barreiras da religiosidade, da igreja, dos diáconos que não entendem do jiu-jitsu, e dentro do espaço da igreja a gente tem essas coisas de lutas. E ali a gente passou por muita coisa, aprendemos muitas coisas, e foi um processo de transformação e de conhecimento na minha vida. A primeira viagem aos Estados Unidos entrou aí em 2011, e quando eu chego numa conferência, sei lá quantas pessoas, de mais de 500 pessoas do mundo inteiro que fazem ministério de esportes. 2012, desafio. Passei por um momento de desafio e uma frustração, você ser convidado para ir para uma igreja, a igreja ter vários problemas e eu passar por uma frustração muito grande no ministério, e eu falo que aquele momento foi um deserto e Deus começou a me lapidar. Então existem momentos na nossa timeline que a gente tem que dar um passo para trás, dois, para a gente poder ganhar força no quadril, dar um salto para frente. Então, se você já não passou por isso na sua timeline aí de vida, haverá momentos de desertos, momentos que Deus vai te colocar no banco, momentos onde você vai precisar dar um passo para trás e reconhecer que Deus tem o seu momento de colocar você no estaleiro. Já ouviu essa expressão? Deus coloca a gente no estaleiro para tirar um pouco da casca, para tirar um barco, né? Eu lembro que meu pai tinha um barquinho, ia para o estaleiro, a gente tinha que arrancar toda aquela crosta, ele passava o esmeril, depois tinha que fazer o calafete, mais ou menos isso, não sei se eu lembro a palavra, e fazer as emendas ali, consertar os furos ali do barco. Nós precisamos passar por isso na vida. Saiba disso, tá? Se você não passou, saiba que tem esse momento, vai chegar. 2013 para mim foi um recomeço da minha profissão, termino a faculdade, desenvolvo uma metodologia de treinamento de corrida, assessoria de esportes, fiquei totalmente de lado com o ministério e fui focar só na profissão. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter muitos alunos, eu quero a fama, e isso, aquilo outro, e as coisas foram acontecendo, até que Deus me mostra através de pessoas, pela primeira vez concluindo uma corrida de 5, 10, 20 km, e vindo falar para mim: você transformou a minha vida. Eu, como assim? Você não tem noção das coisas? O meu casamento mudou, a minha autoestima mudou, o meu relacionamento, a minha coragem, a minha vida, porque a pessoa correu 5 quilômetros na vida dela. Aí Deus mais uma vez me pega e me mostra: o ministério a sua profissão no esporte é a sua missão. Você não estava em missão simplesmente quando você tinha o PR de pastor na frente, você estava pregando numa igreja. Aqui, quando você está ensinando alguém a correr, isso também é o seu ministério. Então aquilo para mim começou um novo crescimento, uma nova fase de vida, uma nova fase de entender o chamado de Deus. Passei pela experiência do basquete, fui trabalhar numa escola bilíngue, que por causa do meu esforço de aprender o inglês no YouTube, eu tinha um inglês apto ali para poder trabalhar numa escola canadense. Aquilo abriu portas para mim, foi muito bom. Em 2016 eu chego no auge, assim, talvez financeiro da minha profissão, mas no meu coração eu tinha: Deus, não tá legal ainda. Não tá legal e não é dinheiro. Não tá legal e não é... Não sei o que que é. Mas era o chamado que estava dentro de mim, e Deus falava: ó, você tem um chamado. Aí Deus começa a me tratar e me desprender da profissão, me desprender de tudo aquilo que eu estava fazendo. Em 2017, eu e minha esposa entramos num acordo, vamos embora para os Estados Unidos, vamos passar 6 meses estudando. Ficamos uma temporada, fiz um curso de personal training, trabalhei na academia, lá tive a experiência de estar numa academia, na Universidade dos Estados Unidos, trabalhar com atletas.
lá nos Estados Unidos eu conheci uma metodologia chamada Total Fit, que é a parte de fitness, de personal training, mas que tem uma missão, tem um propósito. Por causa do Total Fit, a gente viaja para vários países da Europa ensinando. Em 2019 eu me torno, por causa do conhecimento, eu me torno instrutor do Total Fit, aí abre as portas. Ásia, África, Europa de novo, e as coisas vão acontecendo até que vem a pandemia, pai. Eu tenho hoje tenho a oportunidade de servir o ministério da FCA. 2020 foi trabalhando com tradução. O ano passado a gente teve a oportunidade de lançar o treinador 3D. Hoje eu estou aqui vivendo a minha missão, meu propósito, treinando treinadores. Sonho em 2023 um congresso, uma escola para treinadores. 2024 montar o nosso time da FCA tanto no Rio quanto no Brasil, fortalecer o time. Ai, um pouquinho da minha história de vida. Não é nada que ou é para mim engrandecer ou falar que fiz ou deixei de fazer, mas é para poder perguntar para você qual é a sua história de vida, qual é a sua timeline, o que Deus tem feito. Você consegue olhar para trás nos últimos 20 anos e ver o que Deus fez na sua vida e o que você fez? Sabe por quê? Cada experiência vivida foi permitida por Deus para te preparar para a missão específica que Ele tem para você. Em meio a essas experiências eu tive tropeços, eu tive quedas, eu tive meu momento de Salmo 51. Sabe qual é aquele momento de Davi escrevendo aquele salmo para Deus e falar assim: Deus, eu pequei contra ti, somente contra ti. E ter que consertar minha vida, meu chamado, meu propósito, ter que realinhar as coisas. Sabe a bússola ontem que eu falei para vocês? Teve uma hora que a bússola, o magnético dela estava só pro cifrão, estava só pro dinheiro, estava só pro orgulho, estava só pra soberba. E você ter que realinhar a bússola e apontar para o lugar certo, e apontar para Deus. A gente não é museu, não somos, a gente não é museu para vivermos de passado, isso é verdade. Mas nós precisamos olhar para a nossa história e ver a mão de Deus. Onde você está hoje, você consegue ver a mão de Deus na sua história? Isso é muito, muito importante. Eu encerro aqui com essa frase, a parte do timeline, trago essa reflexão de vida. Aí você me pergunta, Anderson, o treinamento que você está dando é proclamação e discipulado através do esporte. Isso não é uma ferramenta. A proclamação é sua vida. O discipulado é sua vida. Proclamar o evangelho sem viver o evangelho e sem ver o evangelho na sua vida vira legalismo, vira religiosidade. Você querer falar para muitos atletas aquilo, apontar o dedo, você está errado, você tem que obedecer, você tem que fazer aquilo. Você vai ser um religioso, talvez um hipócrita, se você não aprender a se colocar no lugar do outro, daquela atleta, aqui no Noeli, técnico de futebol feminino, saber se colocar no lugar daquelas meninas, né, Noeli? O quanto isso é importante. Quanto é importante você se colocar no lugar de um jovem, de um atleta que se machuca, que se lesiona. O se colocar no lugar do outro, isso é o evangelho, não é uma regra de ABC, essas letrinhas, o livrinho das 5 cores, a pulseirinha com as cores. Não é só isso. O evangelho começa na minha vida e na sua vida. E a gente precisa entender o evangelho na nossa história. Se alguém no seminário a gente fazia essa brincadeira. Era brincadeira não, era sério, era avaliação que valia a prova. Sabe aquele palito de fósforo um pouquinho maior? A gente acendia, virava ele de lado, você podia escolher de lado, em pé ou de cabeça para baixo, que é pior. Enquanto o palito queimava ou chegava, para não chegar perto do seu dedo, você tinha que contar a sua história, o seu testemunho. Quem era você antes de Jesus? Como você encontrou Jesus e o que mudou na sua vida? Isso não dava 1 minuto, você tinha que ser muito rápido. Senão você ia terminar gritando com o dedo queimado. Mas, brincadeiras à parte, mas eu quero te perguntar.
Você sabe contar a sua história, o seu testemunho? O que Deus fez e está fazendo na sua história? Isso é importante pra gente, treinador. Isso é muito, mas muito importante. Vamos lá, tem mais 30 minutos aí pra gente fechar. 2.3. Então a gente terminou. Fizemos a parte 1 aqui, do conhecimento abre portas, o conhecimento rompe barreiras. Você viu que muitas coisas, muitas portas se abriram para mim. Eu poderia falar aqui vários testemunhos e histórias de uma pessoa que eu conheci por causa do inglês, uma pessoa que eu conheci por causa de um curso de treinador, uma pessoa que eu conheci por causa da faculdade, aquilo foi puxando uma coisa, uma coisa, uma coisa. E hoje, se eu estou onde eu estou, tem a mão de Deus, mas também tem a minha parte na história. Então presta atenção no conhecimento. Toda missão tem o ônus e o bônus. Em meio a tudo aquilo dali que eu tive a oportunidade de fazer, eu tive que abrir mão de muita coisa. Muita coisa, me passar por muita perrengue. Mas muita perrengue. Viver pela fé. Você pode dizer, a gente passa perrengue vivendo pela fé. Nada nos falta e a gente sente a presença de Deus mais perto todos os dias. Isso é... Hoje nós estamos, eu e minha família, estamos servindo a Deus, somos missionários integrais do ministério. Eu não tenho alunos, não tenho pessoas... Hoje é ministério integral. E eu fiz esse desafio com Deus a partir de 2022, retornar. Desde 2013, quando nós tivemos uma decepção com uma igreja, eu estava contando com a minha força. Eu falei, Deus, esse é o ano. Vamos embora voltar 100% para a missão. E eu tô aí. Escolhendo as armas. Vamos lá. Lucas 14, 28. Se tem uma lição de hoje, de ontem, de amanhã, essa daqui acho que é a mais importante. Talvez. Vamos lá. Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para comprá-la? Esse é um texto muito sério, eu quero fazer algumas pequenas aplicações para você na sua missão, na sua profissão. Primeiro, o que você está fazendo hoje é um processo de construção. E nesse processo de construção, e pensando na sua timeline, anota essa frase aí. Não compare o seu capítulo número 1 de vida com quem já está no capítulo 20. Não compare a sua vida, a sua história com quem já está rodando há muito tempo. É um processo de construção. E o processo de construção da sua missão na profissão é um processo de construção de dentro para fora. Existem coisas que Deus precisa fazer em você. Existem coisas que Deus está me permitindo viver hoje, aos 41, porque existem coisas que eram para ser tratadas lá quando eu tinha 20, 25 e não foi, e eu fiquei demorando. E agora que essas coisas foram tratadas, e as coisas ficaram amarradas, porque eu não permitia. Dentro do processo de construção da sua missão em Deus, você vai precisar ser lapidado. Então, se você está construindo... Vamos passar para a parte profissional agora. Anderson, eu quero construir um ministério na igreja. Anderson, eu quero começar uma ONG. Anderson, eu quero começar um projeto social, eu quero começar uma academia, um box, onde vai ter uma missão, quero começar um business mission. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu quero me preparar para pregar o evangelho em outro país, um país fechado. O que eu faço? Seja qual for o seu momento hoje de vida, eu quero dizer que é uma construção. Você precisa entender isso. Que se é uma construção, é um processo. Segundo, você precisa, com calma, sem emoções, sentar. Sentar e calcular. Sentar e planejar. Sentar e conversar com outras pessoas. De preferência, pessoas que não tenham envolvimento direto no seu projeto. Pessoas que vão ser sinceros com você. Anderson, o que você acha disso? Esse processo de mentoria, isso é muito importante. Você calcular o que você está fazendo, onde você vai chegar, o seu investimento. Às vezes, o excesso de emoções envolvidas em um projeto, elas embaçam a nossa lente, a nossa visão. O excesso de emoção envolvidas em um projeto, não, mas isso Deus vai agir, Deus está comigo, você está tão emotivo com aquilo que você não consegue ver a razão, você vê só a emoção.
dizer que até eu e minha esposa, nós temos um equilíbrio disso aí. Talvez você, no seu casamento, também seja um pouquinho disso, né? Se deixar o sonho alto. Minha esposa volta, coloca o pé no chão. Você precisa ver se tem o suficiente para poder completar. E esse ver se tem o suficiente, eu quero dizer que vai ser um processo. O que você quer fazer hoje no tema desse workshop, proclamação discipulado? O que você quer fazer? É possível? Não é possível. Eu vou te mostrar agora uma sequência de várias ferramentas. O título dessa lição agora é Escolhendo as Armas. Sabe aqueles filmes de guerra que a gente vê quando o protagonista, o principal do filme, abre aquela sala assim de armas e ele pode escolher o que ele quer, dependendo para onde ele vai. Aí é importante. Dependendo para onde ele vai, o que ele vai fazer, quem ele vai encarar, aí ele escolhe as armas para aquilo, não é verdade? Eu, de vez em quando, vou fazer um serviço de obra, de pintura, de reforma aqui em casa. Cara, vou começar uma obra. Eu vou começar uma pintura. Um paninho para o chão aqui, eu preciso forrar o chão, preciso pegar minha bandeja, preciso pegar meu rolo grande, o rolo pequeno, pincel grande, pincel pequeno, a fita crepe para poder fazer os isolamentos. Eu tenho toda o meu estilo ali de fazer. Eu estou me preparando para algo que eu estou fazendo. Então, se você está fazendo alguma coisa agora, você precisa entender. Eu vou te mostrar várias armas e quais dessas armas vão se encaixar para aquilo que você está fazendo. Tá bom? Vamos lá. Vamos começar. Para você poder completar, né? Foi o último complemento aqui. Primeiro, vamos lá. Direto agora, começando, eu mostro para vocês. Isso vai sair no áudio aí. Queremos convidar você para participar de um treinamento online, onde você vai ter a oportunidade de saber como tratar o seu jogador de uma forma completa, de uma forma holística, e você possa entender como que o esporte é uma ferramenta realmente de ensinar valores e transmitir valores importantes para a vida inteira de um jogador. Você já parou para pensar no impacto que um treinador pode causar numa geração? Queremos conversar e aprender juntos sobre qual que é o nosso papel no esporte e como nós podemos ajudar os nossos atletas a eles compreenderem o seu papel no esporte e também tornar a palavra de Deus algo relevante na vida e no dia a dia dos atletas. Vamos conversar nessas aulas sobre como nós, treinadores, podemos ser a solução para um problema global. Então não perca tempo. Acesse o link, veja os vídeos, participe desse treinamento online que com certeza, da mesma forma que mudou a minha forma de treinar, o meu pensamento como treinador, pode mudar a sua, pode mudar o seu treinamento. Ok, primeiro aqui que eu começo, alguns já conhecem o Babalo, eu falei um pouquinho da África, depois nós voltamos da África, o Dirceu, conheci ele em 2008, o Maurício, conheci ele em 2011, 12 mais ou menos, eles montaram esse projeto, é um curso gratuito, feito online, onde você entende a visão da paternidade, a visão de ensinar valores através do futebol. Lembrando que o Babalo, ele não é específico para o futebol, para o futsal. Quando você entende a metodologia dele, você consegue aplicar para o jiu-jitsu, para o taekwondo, para a corrida, para o vôlei, para o basquete, independente de qual esporte. Então, é um treinamento que eu sugiro, aconselho para todo mundo fazer. É muito simples, são formulários Google Form, eles fizeram uma criatividade, colocaram os vídeos, as respostas, você vai compartilhando, vendo. É rápido, mas te dá uma ideia muito ampla. E se você tem a sua equipe, você trabalha na igreja, no ministério, na academia. Poxa, se todo mundo puder fazer esse treinamento e juntar um dia, um café e vocês compartilharem sobre isso. É muito, muito, muito bacana. Poxa, sugiro mesmo que você faça. Aí eu vou mais além aqui. Vou fechar a tela aqui rapidinho. Vou abrir Max Home. Aqui, ó. Se eu consigo aqui. Vou para a segunda, mas também muito parecida com essa estratégia. Isso aqui também faz parte do ministério do Dirceu Jardim. Ele esteve aqui com a gente no workshop.
no mês retrasado. Ele é de Nova Odessa. Ele montou esse site aqui, Elite da Bola, é o projeto dele, é a missão dele. Lembra do que eu falei ontem? Aquela frase, você não precisa escolher entre aquilo que te dá prazer e aquilo que te dá dinheiro, mas faça aquilo que você gosta dar dinheiro. O Dirceu tem sido abençoado. Ele, com a criatividade que Deus deu para ele montou esse ministério, Elite da Bola. Aqui tem os materiais, é um currículo anual e currículos específicos com devocionais e treinamento para futebol. Então tem materiais, alguns materiais completos ele vende, mas tem muito material de graça, de graça, de graça. Eu pedi a cópia de todos os materiais para ele. Aí tem aqui, ó, quando você clica em material, tá dando, a tela tá compartilhada, tá dando para ver aí? Faz um sinalzinho, joinha aí. Beleza. Então tem aqui material, deixa eu ver aqui, pedido, se vai aparecer aqui. Então não apareceu o ano básico aqui, os heróis, saiba mais, tem os heróis da Bíblia, tudo isso daqui. Agora eu falo para você, material grátis, solicitar um material, são os heróis da Bíblia. Aí eles fazem aqui, ó, um cartãozinho. Aí tem um agachamento, tem os exercícios físicos por dia para fazer, a história bíblica com o herói da semana, no caso aqui é o zagueiro Abraão, e ele coloca aqui. Você com criatividade, Betão, dá para você adaptar isso daqui para o jiu-jitsu. Ao invés de pegar os fundamentos do futebol, quais são os fundamentos do jiu-jitsu, do taekwondo, do vôlei, do basquete? E eu vou contar uma história para as crianças. Faz um acampamento, faz um mês estudar 4 heróis da Bíblia. Aí você faz um discipulado para as crianças de um mês, 4 semanas, cada semana, estudando um herói da Bíblia. As crianças hoje viciadas nos Marvels, viciadas nos super-heróis aí, nos filmes. O que você acha da gente não pode proclamar e discipular mostrando os heróis da Bíblia? Então, tem muito material aqui bacana, alta qualidade, o visual do material que o Dirceu, nossa, é muito, muito alto nível. Então, aconselho a você conhecer. Tem o currículo anual completo, que é sim uma oferta que você dá para o ministério dele e vale muito, muito a pena. Beleza? Deixa eu ver se eu mudo aqui se eu mudar para o slide, se já muda. Ok, vamos lá pro próximo aqui. Deixa eu voltar pro slide aqui. Já vai ser um troca-troca agora, mas não tem problema não. Vamos lá. Então, do Babalo foi esse primeiro. Se você tiver alguma dúvida depois, eu compartilho com vocês, mostro para vocês. Mas essa é a ideia. Já tem o site. Eu vou compartilhar toda a relação do site com vocês. Aqui. Foi. Proclamação, discipulado, formação de caráter e valores, tudo isso um treinamento online. Então faça esse treinamento e conheça o material também do Elite da Bola. Max 7. Max 7 é um material voltado para crianças e adolescentes. Agora também inseriram material para crianças, não, para famílias e fitness. Gente, isso daqui é surreal o que o Max 7 pode nos proporcionar. Vou mostrar para vocês um pouquinho do site aqui. Cadê? Max7, abrindo, compartilhando. Então tá aqui max7.org/pt. Tem várias línguas, estão isso aqui no português. Eles têm videozinhos de compartilhar histórias, compartilhar ensinamentos bíblicos, discipulado, evangelismo. Tem vídeos, muito material bom aqui, principalmente para criança. E tem uma revista aqui, ó, o Babalo Basquetebol, e tem o Coach for Life pro futebol aqui, pro soccer, o Coach for Life. Se eu não me engano, ele já está todo em português. Aqui, ó, você baixa aqui, tudo livre, tudo liberado, tudo de graça. Quem estava falando comigo ontem, tô montando uma escolinha de futebol lá em Belém, tô montando lá no norte, lá no sul. Tudo isso aqui já tem currículo anual. Você ensina um fundamento e também ensina um fundamento do esporte, mas também ensina um texto bíblico, uma passagem bíblica, algo bíblico para aquelas crianças, para os adolescentes. Anderson, mas é só para crianças? Não. Você pode sim adaptar todas essas lições. Aqui são 20 sessões, 20 lições do Babal. Deixa eu ver se eu consigo. Não vai dar para abrir aqui, mas você consegue abrir depois lá. Aqui são 20 lições que você consegue adaptar para diferentes idades e consegue adaptar a diferente esporte. Você pega
Você só muda o fundamento. Anderson, não entendo nada do futebol. Ok, muda o fundamento e traz o fundamento do seu esporte. Beleza? Vamos lá para a segunda. O segundo momento. Segundo não, a terceira dica. Então falei do Babalo, falei do Max 7. Agora entra o próximo aqui. Então, dentro do Max 7 tem esses cardzinhos aqui. Eu não sei se você consegue entender. A primeira vez que eu vi esses cards, principalmente lá nos Estados Unidos, eles são muito viciados nisso, as crianças e os adolescentes. Cada semana a criança vai fazendo coleção dos cardzinhos. Eu não redesenhei, eu baixei, traduzi todos os textos, os fundamentos do futebol. Então, isso aqui para quem trabalha com futebol. Eu vou mandar para você também. Isso aqui já está traduzido, já está certinho. É só você imprimir frente e verso e você fazer cartõezinhos para crianças. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 4 vezes 4, 16. São 16 fundamentos de futebol com 16 histórias bíblicas ou passagens bíblicas que você pode ensinar. Que isso também pode ser adaptado para outro esporte. Olha que ferramenta. Isso é para crianças que gostam da ilustração, do gráfico. Você imprime. Eu não sei aí na sua cidade, mas aqui na minha cidade tá R$ 2 a impressão no papel colorido, R$ 2,50 no papel um pouquinho mais grosso. Cara, aí você tem vários cartõezinhos desses. Investe e compartilha a palavra com as crianças. Bom, Isso é Oi, Cristiano. então, esses casos aí é do currículo, né? Coach for Life, né? Sim, Que sim. tem 16 lições, né? Com essas histórias bíblicas. E isso aí eles sugerem, né? Que no final de cada aula, né? Os alunos levem para casa para memorizar, né? Aquele fundamento relacionado com a habilidade de vida, né? Tem um livrinho, no site tem um livrinho com cada uma dessas lições, Cristiano, você sabe dizer? Tem, sim. Eu tenho em inglês, né? Ainda. Eu estou Uhum. até com a cópia aqui em mãos. Aqui. Ótimo, eu vou Mas tentar. em português eu busquei desde 2010 tentando Vamos e não chega. aí, É. um desafio pra gente. Vamos traduzir isso aí, Eu passar. tenho, eu tenho esses aí impressos, né, em inglês, né? Um monte disso aí. Tem de futebol e de cricket, né? Na Índia, né? Aquele esporte indiano, né? A qualidade é muito bacana, não é? Muito Do boa, muito material boa. impresso. Eu lembro que quando me É. deram, é destacável, você destaca assim, né? Isso é. Então, no Muito. final de cada aula, os alunos recebem isso aí, né, para fortalecer o aprendizado, né? E eles guardam isso, Isso. monta tipo um álbum em casa, né, e fica para a vida toda. Ótimo, ótimo. Beleza. Obrigado, Cristiano. Vamos ao nosso desafio de traduzir esse material. Vamos lá. Mais uma vez, o do Dirceu que eu falei, né, que eu emendei com outro, mas ele tem o material básico, que isso dá para aplicar para lutas, material dos heróis, material das clínicas. Alguém me perguntou aqui até no WhatsApp aqui. Então pode printar aí ao site aqui, tá bom? Pode pegar com o Dirceu, mas eu vou passar lá no grupo também. Pode entrar em contato com o Dirceu, ele já sabe que eu estou falando dele aqui, já sabe que eu tô parceiro da gente. Tá? Hoje o Dirceu e o André Dixon são os facilitadores da CBE, né? A Coalizão Brasileira de Esportes. E assim como a FCA, a gente está para servir um ao outro. Boa noite, Anderson. Boa noite, quem está falando? Jefferson? Isso. Nós utilizamos aqui na ONG que nós participamos aqui em Colombo, no Águias Bola, né, o material do Jardim. E Ótimo. É um material que está sendo muito produtivo para nós sobre a questão também dos heróis da fé. Que legal, que legal. Isso que eu falei, você que está usando, Jefferson, vê se você, para eu não mentir, um professor de uma outra área, ele consegue aplicar esse material para um outro esporte, mesmo sendo voltado para o futebol? Qual a sua opinião? Consegue porque, na verdade, esse que o Jardim fez, ele fez de uma forma muito didática, que você não precisa ter uma formação de educação física para você poder entender. Por exemplo, nós... Caiu. Fechou seu microfone, Jefferson. Por exemplo, temos várias pessoas que ajudam na ONG, que nossa ONG trabalha com crianças de 7 a 17 anos. Uhum. E elas apresentam, por exemplo, a lição da fé para as crianças de uma forma muito prática. Então, o aprendizado, a questão das crianças, está sendo muito positivo com relação à apostila do Jardim.
Que legal, que bacana. Bom saber um testemunho de alguém que está usando o material. Então é isso, pessoal. Lá tá escrito aqui, ó, 10 aulas free. Então, não, eu quero conhecer o material. Pode pedir, ele manda para você. Clínicas de futebol. Faz uma clínica, conhece a clínica de futebol e como é que eu posso fazer uma clínica de jiu-jitsu, uma clínica de futebol americano, uma clínica de corrida e aplicar as mesmas lições. Isso aqui você pode fazer um acampamento, como pode fazer um soccer camp, um jiu-jitsu camp e aplicar todo esse material para um monte de crianças. Cara, usa a criatividade. Vamos lá, continuando. O Babalo Fight. Então vocês viram que o Babalo, lá em 2010 na África, ele surgiu, o John Whip, o Cassie, todo um time lá que Deus levantou. Começou com esse fundamento do futebol. Aí o brasileiro, com a bênção, a sabedoria de Deus, veio o Moacir de Vitória. Cara, mestre Moacir, ele pega, eu vou aplicar o Babalo Fight. E hoje eles têm um treinamento. Então aí, o Babalo Fight tem o nível 1, tem o nível 2. Eu vou fechar aqui rapidinho e vou abrir o site deles que tá aberto aqui. Abriu, 3, 2, 1, aqui. O Babalo Fight, o site aqui, acabou de ter um treinamento, se eu não me engano, e foi no Centro-Oeste. Não me lembro da cidade, agora no feriadão. Agora o próximo vai ser em Minas, em Tiradentes. Cadê aqui, ó? É Tiradentes? Não, Belo Horizonte, BH. Então, próximo aqui, ó, não é feriado, mas 7 a 11 de junho, é um acampamento, é um intensivo, é uma experiência surreal de treinamento espiritual para você que gosta de lutas e quer viver sua missão através das lutas. Eu te aconselho muito a viver esse treinamento. Então, ó, foi Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o próximo em Belo Horizonte, depois vai ter no Espírito Santo em setembro. Cara, muito, muito bacana, vale a pena, com o Sansei Moacir. Então tem os níveis ali você que trabalha com lutas. Então é uma ferramenta que nós indicamos para você. Ok? Se tiver mais dúvida, eu vou postar o site, tudo aí, você vai printando aí e vai aprendendo. Antes, o que você vai aprender aqui? Para mim, uma das principais características do Babalo Fight é, sim, o seu relacionamento com Deus, é a restauração da luta, da história da luta, toda e qualquer... Eles entram bastante na parte espiritual, na questão espiritual da luta, até na questão do domínio, coisas que vieram do Brasil, da África, e a gente entende a luta como um instrumento de Deus para a transformação de vidas. E um dos pontos principais é a paternidade. Você entender, você como mestre, treinador, o papel da sua paternidade. Gente, é lindo demais. Não é só para cristãos, tá? É para lutadores. Vamos lá, próximo aqui, próxima ferramenta. O Family Fit, que começou agora na pandemia, é um aplicativo e um site ao mesmo tempo, onde você tem atividades físicas para crianças e para fazer junto com a família. Então, se você que entra na fase, você que trabalha com fitness, você que trabalha ou quer fazer alguma gincana, alguma coisa com a igreja, quer ser um ministério de health and fitness na sua igreja, esse é o ministério, esse é o que dá para... Deixa eu ver aqui. Family Games. Family Games também, deixa eu ver se eu abro aqui rapidinho. Aqui, ó. Family Fit. O Family Fit, ele foi consequência do Family Games. O Family Games que a gente iniciou como um evento de família. Quantos retiros aqui da igreja de família a gente fazia brincadeiras intencionais com as famílias. Na pandemia começou o Family Fit, que são atividades funcionais, agachamento, flexão, burpee, mas com princípios bíblicos, com uma história bíblica por semana. Já tem um currículo anual, se não me engano, tem mais de um ano de currículo no site. Então você pode ver, se você conhece um treinador ou alguém que quer começar um ministério, cara, isso aqui é muito, muito bacana, vale muito a experiência, vale muito conhecer, vale muito compartilhar. Vamos lá para mais um aqui. Esse é o Family Fit, o Ready, Set, Go, dentro do site.
Esse é um ministério, não vou chamar de ministério, é errar aqui. Esse não é um ministério, esse é um movimento. Hoje no Brasil tem a Coalizão Brasileira de Esportes, a CBE, e no mundo tem a Coalizão Internacional de Esportes. É um movimento internacional, interdominacional, que junta todas as pessoas que são envolvidas com o esporte e missão. E há uma plataforma onde eles fazem toda toda a tradução de treinamento, todo o lançamento de recursos, vamos dizer assim. Deixa eu entrar aqui. Tudo liberado, tudo de graça. Então, se você entrar nesse site, a coalizão Ready, Set, Go, você vai ver aqui, ó, Ready, Set, Go, compartilhando. 3, 2, 1. Aí, esse aqui é o site Ready, Set, Go. Tem uma equipe no Brasil de pessoas voluntárias que mais de 10 anos trabalham na tradução de vários materiais. Aqui você tem livros, você tem apostilas, você tem treinamentos, você tem vídeos. O vídeo que eu acabei de passar aqui agora tem aqui vídeos do movimento, animações contando histórias bíblicas, animações, como posso dizer, não é ser animação computadorizada, né? Tem muito material, como iniciar o Ministério de Esporte, como trabalhar todas as mobilidades, né? All Abilities, como trabalhar com crianças, vídeos bíblicos. Esse é um site aqui que até hoje eu não conheço tudo de tanto recurso que tem nele para você trabalhar no Ministério de Esporte na sua igreja. Então, capelania no esporte, kits de desenvolvimento de capacidade, vídeos da Bíblia, estratégia de criação de personagem, crianças, comunidades, taça da comunidade, como criar um campeonato, treinadores e professores de educação física, festival comunitário, como fazer o próprio Family Fit, o Family Games, paternidade, tem livros e materiais. E todo mês a equipe de tradução, como diz o André, a equipe de tradução está postando e fazendo coisas novas. Isso aqui é um material completo sobre Ministério de Esportes. Fechando aí, vamos lá. Tem muita ferramenta. Eu explico as próximas 3 agora, ferramentas específicas da FCA, Fellowship Christian Atlas. O Paulo, junto com a equipe, nos últimos anos tem trabalhado na tradução. Primeiro tem o Decor. O Decor trabalha aí... Para mim, o Decor é um treinamento para liderança, então amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Mas são 8 pontos essenciais para fortalecer a sua fé. Você que tem uma equipe que trabalha com você, a importância da sua equipe estar alinhada nessa visão. Então tem um site também, vou compartilhar, mas amanhã eu vou entrar a fundo nisso daqui. E tem os 4, ou The Four, no inglês, o The Four traduzimos com os 4. São 4 símbolos que são compartilhados do Evangelho. Se você tem alguém que você queira compartilhar o Evangelho, envie esse site para essa pessoa. Porque lá tem vídeos, um texto bíblico. Isso aqui é um site totalmente interativo, cristão ou evangelístico. Trabalha a proclamação, não é o discipulado. Então, muito bacana também. Tem a pulseirinha com esses 4 símbolos que conta a história da salvação, conta o plano da salvação, que em alguns lugares conta através das cores, através das palavras, através de outros, vamos dizer assim, as 4 figuras. E por último, deixa eu ver se é por último aqui, é por último. E por último, o treinador 3D, que amanhã eu vou falar bastante sobre ele, a gente fecha o nosso tempo agora. O treinador 3D é um curso também desenvolvido em parceria. Deixa eu tirar eu da frente aqui. Em parceria, lá nos Estados Unidos tem o Instituto 3D, o Instituto 3D Coaching, Tridimensional Coaching, é um instituto na Flórida, que fez uma parceria com a missão, a organização FCA, Fellowship Christian Athletes, que hoje está em parceria com a gente aqui, graças a Deus, com a Academia do Treinador. E nós vamos começar agora, na semana que vem, a 2ª turma, já tem alguns inscritos. Então, se você é um treinador e gostaria de desenvolver a sua carreira na parte, aprender a treinar nos 3 níveis, né, que é o fundamental, os fundamentos, o psicológico e o espiritual, que é o coração. É um curso de 25 lições online e 12 aulas de mentoria. Alguns que estão aqui fizeram um curso com a gente o ano passado, o Beto, o Marcinho, a Noeli, só o Beto, Marcinho, Noeli, o Bruno também estava aqui. É um curso completo, amanhã eu vou estar falando um pouquinho mais sobre ele, mas são 12 aulas de mentoria, toda quinta-feira, começa quinta-feira que vem, vai até julho. Então isso aqui é um outro nível
high level para treinadores, recomendo muito. A gente vai estar explicando mais sobre esse treinamento amanhã e tem um site também que eu posso compartilhar com você depois. Terminando com essa frase: uma vida de legado é construída através do poder do conhecimento. Uma vida de legado é construída através do poder do conhecimento. Então não sei como é que está o seu momento aí agora, não sei como é que está a sua vida, não sei como é que está tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer. Mas eu passei muitas ferramentas agora, você precisa entender algumas coisas. A primeira, planeja bem. Amanhã nós vamos falar sobre isso, não perca a aula de amanhã. Amanhã é planejamento. Ministério, trabalho, business, sua equipe de trabalho. Amanhã a gente vai entrar muito prático. Planejamento é necessário nesse tempo agora. Segundo aviso para você, não queira abraçar tudo. Eu falei a metade aqui das coisas, das possibilidades que você pode fazer e usar para proclamar e discipular. Metade. Não queira abraçar tudo. Você não vai para a guerra e vai levar tudo isso. Você precisa ver o que Deus quer que você use agora. Sabe aquele curso de mídia digital? Qual é o seu nicho? Eu preciso te perguntar isso agora. Qual é o seu público? Coloca em oração para Deus antes da aula de amanhã. Deus, qual é o público-alvo que o Senhor tem colocado para mim, para eu trabalhar? Quem são? Porque dependendo do público-alvo, você vai ter uma ferramenta diferente, uma estratégia diferente. Bom? E por último, então, primeiro, planejamento. Segundo, não abrace tudo, escolha aquilo que você precisa para agora. E terceiro, não vá sozinho. Sabe aquela frase? O provérbio sul-africano, vamos dizer assim, quer ir mais rápido, vá sozinho, mas quer ir mais longe, vá acompanhado. Então, esse curso 3D, que a gente vai falar amanhã, que é os 3 meses, né, de mentoria, você montar a sua equipe, o seu time, você trazer pessoas até para a aula de amanhã, que você conheça, que faz parte, é importantíssimo você não querer fazer as coisas sozinho. E são os 3 erros que eu cometi no meu ministério, que se eu pudesse, eu voltava atrás e corrigia. Falta de planejamento, querer fazer tudo pelas emoções. Segundo, você querer abraçar tudo, da aula de bebê, natação na piscina, da aula de reabilitação para idoso, após cirurgia cardíaca, trabalhar com fitness, crossfitness, aula de querer fazer tudo ao mesmo tempo, cara, você acaba não fazendo nada direito. E a sua missão, Deus tem uma coisa específica para você. E a terceira, para mim, acho que foi um dos maiores erros que eu oro para Deus poder não cometer isso mais, é querer caminhar sozinho, querer fazer tudo sozinho. É você ter pessoas do seu lado, pessoas que vão te mentorear, vão te ajudar, pessoas que vão estar com você do lado e pessoas que você vai reproduzir, são os seus discípulos. Bom, então fica com esses 3 conselhos aí para sua vida: planejamento, não abrace tudo e não vá sozinho, monte um time para você. E assim eu deixo a sua expectativa, seu desejo aí para a nossa última aula amanhã, que nós vamos começar a aula com esses 3 tópicos aí, falando sobre planejamento, falando sobre as nossas armas, falando sobre não ir sozinho, treinamentos de mentoria. Bom, eu encerro a gravação aqui, mas vou ficar aqui, eu sei que tem gente que tem dúvida. Você que está aí na área, consegue abrir sua câmera aí para gente tirar uma foto? Noeli já ia me lembrar aqui, né? Tira uma foto, tira uma foto. Noeli sempre eu esqueço, cara. Ontem eu esqueci. Se você conseguir abrir sua câmera e a gente conseguir tirar uma foto bacana, eu vou agradecer muito. Rapidinho, rapidinho. Vamos lá, quem mais? Quem mais consegue abrir aí? Foi pentear o cabelo, colocar um boné, pentear a sobrancelha. Aê, Fabão, beleza. Galera, depois eu pego uma selfie. Então, vamos lá então. Cadê Fabão? Volta aí, Fabão. A internet tá caindo, né? Vamos lá. Aí, 3, 2. Aí. De novo, Nandão. Nando entrou. Vai lá. Aí, foi. Deixa eu ver aqui, vou salvar para não perder a foto. Rapidinho.
E